E tem pessoas que têm mil ressalvas com a psicanálise e até mesmo com a psicologia. E às vezes eu fico pensando assim, quando você vai por esses caminhos, né, de buscar essa ajuda dos profissionais, tratamento e tudo mais, você necessariamente vai ter que ser confrontado com os seus sentimentos, né? Tipo, eu sinto tal angústia. Então, o profissional vai te conduzir na compreensão daquela angústia, de onde ela nasce, de onde ela parte, porque que ela vai se avolumando, enfim, uma série de coisas. E esse exercício não vai necessariamente implicar numa medicalização. E aí eu fico pensando, essa rejeição que eu vejo muitas vezes, muitas pessoas tendo com a psicanálise, ou a banalização da psicologia também, que eu acho que a psicologia é mais banalizada do que execrada, mas a psicanálise é mais execrada do que banalizada até, né? E aí a normose, a gente podia assim, dizer que ela é uma espécie de fugir do sentimento, fugir do sentir, uma maneira de se manter anestesiado. É isso, Vera? Olha, eu não posso falar em nome da normose, mas assim, o que eu posso tentar falar um pouco assim a partir da psicanálise. Eu acho que você falou é muito importante. As pessoas não fogem só dos afetos, né? Elas até são ávidas por afetos porque a vida ficou tão sem graça e tão medicalizada que as pessoas estão querendo sentir coisas muito fortes, indo atrás de loucuras para sentir o que não conseguem sentir no prazer do dia a dia, né? De poder curtir a vida, de estar vivo, né? Acordar e falar, nossa, tô vivo ainda, segue, que bom. Mas o que eu vejo, Joyce, e talvez a gente possa conversar, né, Roberto, com relação à questão da normose, assim, a psicanálise, mais do que se propor a cura de um sintoma, de uma doença, ela se propõe justamente a desalienação, que o sujeito se desaliene ao desejo do outro, à ingerência do outro, à fala do outro e possa seguir a partir de uma ética. A psicanálise é totalmente guiada pela ética, que o sujeito possa dizer, bom, eu me coloco aqui como sujeito e me responsabilizo pelo que faço, até pelo que faço inconscientemente. Então veja, isso vai na contramão da normose, porque a normose é a pura alienação ao que de pior a gente produz enquanto sociedade em nome de um certo legalismo, em nome de um certo de que isso sempre foi assim, tem que ser. Eu tô aqui já tô entrando um pouco na área do Roberto, mas eu entendo, né, que a normose ela é essa reprodução do nosso pior. E a psicanálise, mais do que fazer o sujeito se haver com os afetos, que já é uma questão, ela faz o sujeito se haver com as escolhas e com a posição ética dele no mundo, para ele não dizer que ele fez uma coisa porque o papai e a mamãe fizeram isso ou aquilo com ele. Em algum lugar tem uma escolha até para um bebê recém-nascido. Perfeito. E aí a gente já está entrando numa seara um pouco mais dramática da reação das pessoas à psicanálise, né? Interessante. Ô, Roberto, eu li uma frase sua que é bem impactante, que diz o seguinte: o normótico enterra seus talentos com medo da própria grandeza. Isso significa que estamos desperdiçando os nossos talentos para caber nas forminhas que a sociedade nos oferece? Sim, Joyce. De fato, essa é uma parábola muito conhecida, não é? De quem enterra o próprio talento. Eu creio que todo ser humano, de fato, tem talentos. E há um tropismo mesmo do humano, e aí tem toda uma psicologia humanística do Carl Rogers, do Rollo May, etc., para nos dizer que tem uma tendência realizadora ao florescimento. Alguém pediu para um ipê, fale-me de Deus. O ipê floresceu. Talvez só haja uma forma de falar do mistério. É florescendo como o ser humano potencial que estamos sendo. Porém, é preciso, além de fazer essa denúncia que a Vera fez tão bem da normose, da medicalização, das redes sociais alienantes, etc., embora tenha também, nós sabemos, o lado positivo, eu diria que existe uma normose que eu chamo de analfabetismo psíquico. As pessoas acham que sabem o que é a psique, a alma. As pessoas acham que a alma é um pressuposto já dado.
Essa foi a grande aventura de Freud, de Jung, de outros grandes pioneiros e que se desdobram nos tempos atuais. Eu penso no Jung, que naquela entrevista notável que ele deu no final da sua existência, ele dizia que será que o ser humano vai se dar conta que ele é o fiel da balança? O ser humano tem sido o problema. E o investimento na alma, eu diria que, de novo, nós estamos diante do melhor investimento, é o melhor negócio. A alma é o melhor negócio, a consciência é o melhor investimento. Mas nas nossas escolas normóticas, dominantemente, não há espaço para a alma, o desenvolvimento emocional, a compreensão dos sonhos. Quando você vê em qualquer tribo da nossa ancestralidade, que tem, eu diria que a sabedoria da autossustentabilidade, eu tenho irmãos como Cacaverá, da tradição Tupi-Guarani, onde se valoriza o sonho, onde se começa, como na tradição Yanomami, extraordinária essa tradição. Eles começam o dia falando dos sonhos. Ora, Freud colocou o sonho como objeto de pesquisa científica em 1900, e há milênios você encontra em todos os textos sapienciais transbordantes de sonhos. E ainda uma pessoa pode se dizer educada, um doutor que nunca escutou seu próprio sonho, nem o sonho dos seus filhos, nem dos seus estudantes. Então, essa é uma questão que eu considero grave. O investimento, já fizemos séculos de investimento na física, na biologia, ultimamente, agora a revolução informacional. Porém, eu creio que o investimento mais importante nesse momento é o investimento na alma, precisamente na psique e na consciência, no que os antigos gregos chamavam de nous, que é a mente contemplativa. Fundamental, e nós temos instrumentos que a própria Unipaz tem dois fundamentos básicos. Um fundamento é o analítico, é esse que desde o século XVII, e sobretudo foi reforçado no século XIX, nós conhecemos muito bem essa força, essa inteligência da decomposição do todo nas suas partes, que engendra o especialista. Agora, houve totalmente o rechaço de uma outra função que é simbólica, que é uma função, poderia chamar de sintética, a que joga pontes onde a mente analítica estabeleceu fronteiras. Então, eu creio que mais do que nunca precisamos investir não apenas na alma, mas também numa mente simbólica, e onde foi um pioneiro extraordinário nesse aspecto. Eu dizia que a grande função do inconsciente é a criação dos símbolos, e o símbolo é o visível que aponta para o invisível. E como se considerar uma pessoa educada se ela é um bárbaro na sua alma? Se ela não consegue conviver com seus pensamentos? Se ela não é senhor do seu próprio destino? Então, nesse sentido, Joyce, nós estamos falando de algo realmente que é estrutural. Eu diria que não é algo que possa se esgotar num exemplo. Porém, sensacional. O fundamento é esse fundamento que eu disse, sistêmico. Eu espero que, quem sabe, um dia a gente saia dessa idade da pedra na qual nos encontramos. Quem sabe? Os antigos da tradição greco-romana falaram da idade de ouro, de prata, de cobre e de ferro. É evidente que nós estamos na idade de ferro. Na idade de ouro não tem normose, é muito bom ser normal. Na idade de prata também é muito bom ser normal. Na idade de cobre, talvez a metade da população já se perdeu, já se esqueceu do que é a humanidade, porém você pode estar na metade certa, ainda vale a pena ser normal. A normose surge no que, nessa época, que na tradição hindu se chama de Kali Yuga, é a idade do esquecimento, o esquecimento do próprio projeto humano. É nesse sentido que temos que, como disse a Vera, transgredir muito. O que eu digo é sair dos trilhos normóticos, viciados, confortáveis, construídos, previsíveis, e ousar trilhas
que não existem e que nós teremos que inventar com os nossos próprios passos, trilhos da autoria. Sensacional, eu estou de pleno acordo. Inclusive, eu tenho sempre falado nas discussões sobre política, por exemplo, né? Que as pessoas falam da política como se a política fosse um ser autônomo que toma suas próprias decisões um ente de vida própria. E, na verdade, a política é um instrumento organizacional que depende de outras pessoas para ser operado, para ser manipulado por humanos que estão ali. Então, não tem como você pensar na política como algo efetivo, como algo que realmente possa equacionar os diversos problemas que a gente tem na sociedade, se quem está por trás dessa manipulação, dessas decisões todas, não está com a psique em dia, não está não está conseguindo conviver consigo mesmo, tem questões que esconde de si próprio, ou seja, está aí manifestando todos os sintomas da normose.